Mas, então hoje, dia 3 de janeiro de 2022, né? Esse ano vai ser melhor, eu tenho certeza, né? A gente vai... Tenho certeza que vai ser muito melhor para todo mundo, né? Para o Brasil, né? Provavelmente. Hoje, aula expositiva, né? Sobre turismo urbano, né? Que é um tema novo. Deixa eu abrir aqui para... Bom dia, Gabriele. É um tema novo para a gente discutir. Então, na próxima aula, no dia 10 de janeiro, a gente retoma a discussão desse tema com vocês, né? Depois de vocês, depois se vocês enviarem a síntese da aula e a síntese dos textos, no dia 10, até o dia 10, eu recebo de vocês o trabalho intermediário, né? Quem tiver dúvida, pode me enviar questão essa semana, né? Eu dou uma lida e dou um retorno para vocês, tá bom? Pode me enviar as questões que vocês estão fazendo e eu leio e retorno. Quem enviar no final de semana, domingo à noite, eu não vou ler, eu só vou corrigir, porque tem aluno que gosta de enviar domingo à noite, né, cara? Eu não sei se é sadismo de aluno, tem uns alunos que são sádicos, né, cara? Sábado à noite, domingo à noite, eu falei assim, pô, a minha vida já é chata, eu concordo, eu não tenho vida pra gente. Mas também tem limite, né, cara? Enviar trabalho e esperar que eu leia domingo à noite, aí é foda, né, cara? Eu concordo, a minha vida não é nada emocionante, mas tem limite, né? E aí, seguindo aqui o calendário, né? A gente, no dia 17 de janeiro, a gente tem aula sobre turismo de realidade, turismo de favela, né? Depois, dia 24, a gente retoma essa discussão a partir da síntese de vocês. E depois é o trabalho final. Aí nós vamos para a reta final, né? O sprint final, né? Aí a gente vai para o final do semestre, ok? Bom dia, Marcos. Marcos Felício, tudo bem? Bom dia, professor. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você. Passou bem o recesso? Ah, podia ter mais um pouquinho, né? Mas tá bom. Não, podia ter viajado, mais tempo, né? Mais tempo e mais viagem. Mas tá bom. Não, esse ano vai ser melhor. Então, gente, por que esse tema aparece na literatura, né? Por que esse tema turismo urbano aparece, né? Porque há há um novo olhar sobre os espaços urbanos, né? Então, essa discussão, às vezes, a literatura chama atenção como se fosse o antiturismo, né? Essa literatura, muito de São Paulo, né? Tem autores, né, que eu uso, os autores da USP. Então, essa literatura está interessada em entender o espaço urbano, né, a metrópole, a cidade, ou Belo Horizonte, né, como um espaço que as pessoas têm que se apropriar, né? Os moradores têm que se apropriar. Então, o foco aqui é deslocado do turista para o morador. Então, o turismo urbano aqui não é no sentido de conhecer Nova York, conhecer Madrid, conhecer Berlim, conhecer São Paulo para o turista. Sério, deu um probleminha aqui. Então, meu computador aqui saiu de foco aqui, mas tudo bem. Então, há um deslocamento, né, para o morador, né? Então, o morador e os turistas, os turistas, né, são entendidos como consumidores de lugares, né, ou usuários da cidade. Então, o objetivo, e há outro deslocamento também que é importante, que é no sentido de focar nas políticas públicas do turismo, né? Então, você desloca aqui do mercado, né, das empresas, né, que estão focados em vender produtos, e aí você desloca para a política pública, no sentido de que o usuário da cidade, né, que é o morador e também é o turista, né, ele precisa se apropriar dos espaços, precisa apropriar dos equipamentos que tem na cidade. Né? Então a ideia é de que uma metrópole, né, como São Paulo, ou a gente pode até pensar Belo Horizonte, né, ela tem equipamentos públicos e privados que atraem o morador, né, que devem atrair o morador. Né? Então, nesse sentido também,
há uma retomada do conceito de democratização, né? Então o foco aqui é democratizar espaços públicos e privados para moradores da cidade que normalmente não acessam esses espaços. Então a gente pode pensar, por exemplo, aquelas pesquisas de perfil de público que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente trabalhou numa pesquisa Belo Horizonte Lille, né? Brasil-França, e que a gente estava interessado em entender em que medida que determinados espaços públicos e privados eram mais ou menos democráticos, né? Então, eu contei essa história para vocês. Nós temos uma pesquisa no Cine Santa Teresa. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? O Cine Santa Teresa é um cinema público de Belo Horizonte, da prefeitura, né? É um prédio na praça do Santa Teresa, né? No bairro de Santa Teresa, que é colado ao centro, né? E que foi comprado pela prefeitura de Belo Horizonte, comprado, restaurado, né? E lá você tem um equipamento público municipal que você tem três atrativos, né? Você tem um cinema que tem mostras, né? Gratuitas. Você tem um espaço de exposição de artes plásticas. E você tem uma biblioteca, né? Tudo gratuito. Então quem não conhece é um espaço muito sofisticado, muito rico, né? Muito raro nas cidades brasileiras, né? Uma biblioteca pública muito interessante, um espaço de exposição de artes plásticas e um cinema, uma programação, né, anual. E aí a gente estava interessado em perguntar em que medida que os moradores... A pergunta da pesquisa era: quão democrático é esse espaço? Uma vez que ele é um espaço público, uma vez que ele é um espaço gratuito, né? E aí, para responder essa pergunta, você precisa fazer pesquisa. Você precisa... Deixa eu só liberar a Luciana aqui. Bom dia, Luciana. Bom dia. Tudo bem? Passou bem o recesso? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então a gente retomando aqui, né? Então qual que é o perfil dos usuários, né? Então a gente tem aqui essa definição. Então, qual que é o perfil dos usuários desse equipamento público, né? Quem que se apropria, quem que consome os bens culturais que são ofertados por esse equipamento público, né? E a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que é um perfil muito restrito. A gente tem, no Santa Teresa, tem 2 aglomerados, né? A vila, são 2 vilas. Eu fui lá, entrevistei os moradores, apliquei questionário e tal. Eu e os alunos, bolsistas, né? Então a gente estava interessado em entender o consumo cultural dos moradores do entorno desse equipamento cultural. Então nós entrevistamos moradores de classe média, do entorno imediato, e os moradores dessas 2 vilas, que eu vou lembrar o nome das vilas daqui a pouco, que eu esqueci. E essas vilas ficam a 500 metros desse equipamento cultural, 500 metros da Praça do Santa Teresa. Ou seja, você vai a pé, né? Você não tem uma barreira financeira, nem uma barreira de deslocamento, uma barreira física, né? Então as pessoas poderiam acessar aquele equipamento. E a gente descobre que grande parte do público que consome os bens culturais desse equipamento são da Centro-Sul, né? São dos bairros tradicionais de Belo Horizonte, né? São mulheres brancas com curso superior, né? E que moram nos bairros da Centro-Sul, né? Então os moradores das 2 vilas que são vizinhas, né, podem acessar a pé esse equipamento cultural, não acessam, não consomem os bens culturais. Por quê? Uma vez que você não tem uma barreira financeira, que é gratuito, uma vez que você não tem uma barreira de deslocamento, né, de ônibus, de custo, de tempo das pessoas, né, por que as pessoas não acessam a oferta de bens culturais desse equipamento público da Prefeitura de Belo Horizonte? Hein? Eu sei a resposta, gente. Então a pergunta é para vocês, né? Porque eu participei da pesquisa, eu fui um dos coordenadores da pesquisa. Por que vocês acham? Qual que é a hipótese de vocês? Né? Por que as pessoas não acessam? Eu acho que é a mesma coisa que acontece aqui em São Paulo. As pessoas não têm tempo para acessar, para tipo, fazer essas coisas culturais, assim. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, quando você vai para a Sé, você sempre passa na Sé. E lá tem vários lugares culturais, assim. Só que não é que a gente não conhece. Você conhece, visto de fora. Mas não tem tempo suficiente, porque o seu objetivo principal é trabalho.
Você gasta o seu tempo fazendo 3 coisas, né? Trabalhando, deslocando, Você fala, olha, legal, aqui, deslocando na cidade de São e Paulo. resolvendo a vida privada, né? Você, Isso, você, hein, gente? porque Pode falar. Acho que ela travou. Vamos esperar a Larissa voltar. Quem mais, gente? Quais são as hipóteses? A hipótese da Larissa é que as pessoas, o tempo das pessoas é consumido pelo trabalho. Trabalho, deslocamento e cuidados da casa, né? Filho, né? Família e etc. Né? Que mais? Acho que falta divulgação também. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. E eu acho que nesses lugares não passa, igual tem o cinema, né? Não passa o que geralmente é do gosto, de gosto popular, de fácil acesso para a cultura da população mesmo, né? Então acaba só para quem, igual você falou, a maioria das pessoas tem graduação, né? Isso, tem curso Mestrado. superior, estão fazendo ou concluíram, né? Então é para quem aprecia mesmo esse tipo de arte. Para a maioria da população, não existe isso, não existe esse apreço pela essa parte da cultura. Então, Barreira social. Né? divulgação e uma barreira cultural, né? Uma barreira cultural de consumo, né? Que o que é ofertado lá, a biblioteca, por exemplo, tem, né? Tem literatura, tem todo tipo de livro, né? A biblioteca, o espaço de exposição, né? De artes plásticas, né? E o cinema, você acha que as pessoas não consomem isso, né? Essa é uma hipótese forte. Mais alguma hipótese, gente? Mais alguma ideia? Barreira social mesmo. professor, eu acho que Pode falar. Pode falar, Larissa. isso que a Helena estava falando é muito certeza, assim, porque aqui em São Paulo o pessoal faz semana cultural, por exemplo, faz São Paulo da Garoa, um monte de evento para poder fazer com que a população introduza mais essa parte cultural, nessa parte de querer conhecer mais sobre a cidade e saber sobre os atrativos que tem gratuitos, porque coloca até show, que às vezes pode ser que as pessoas se interessem mais para realmente ter essa participação. Isso que a Helena chamou atenção, que a Larissa chamou atenção, né? Então, por exemplo, quando tem um show na Praça da Estação, você acha que tem público? Né? Pensa um show da Marília Mendonça. Não vou falar mal da Marília Mendonça não, porque você sabe, né? Mas um show bem popular, né? Você acha que tem público? O público é enorme, né? Assim, é até bonito ver a cidade viva, né? Isso, as pessoas se deslocam, e vem gente das 9 regionais de Belo Horizonte, vem gente da região metropolitana, né? Então, quando a prefeitura promove um show popular, né, de pagode, música sertaneja, universitária, essas coisas, há uma adesão das pessoas. Ou seja, a barreira de deslocamento cai, a barreira de trabalho cai, né, a barreira de gosto, né, cultural cai. Ou seja, as pessoas você tem uma adesão em massa, né? Então isso é interessante. Né? E por que quando tem uma exposição no CCBB as pessoas não participam? É a mesma pergunta do Cine Santa Teresa. Né? O Cine Santa Teresa pertence ao MIS. A Helena, por exemplo, devia saber, porque ela é branca, porque ela faz curso superior, porque ela é de classe média, ou seja, ela está dentro desse perfil. Né? O Cine Santa Teresa pertence ao Museu da Imagem e do Som, né? O MIS. Tem em São Paulo, tem, né, nas capitais. E aí nós vamos entrevistar as pessoas. Então, a gente tem essa hipótese de trabalho, é isso aí, você desenvolve uma metodologia de pesquisa e vai perguntar. Aí você pergunta para o João, né, que o João é morador da favela. Vamos imaginar que o João mora numa dessas 2 vilas do lado do Santa Teresa. Você pergunta, e João, por que você não vai? Né? Aí você pega o perfil do João, idade, sexo, idade, como que a pessoa se autoclassifica, né, em termos de raça, né, de etnia, a escolaridade, o trabalho. Então você está interessado nessas variáveis sociológicas, né? Variáveis demográficas e variáveis de escolaridade, status ocupacional e etc. E aí ele responde, eu gosto de cinema. Você gosta de filmes? Sim, eu consumo filmes. Você gosta de ir ao cinema? Sim, eu gosto de ir ao cinema. Qual o cinema que você vai? Eu vou no cinema do shopping. Aí, tá vendo a hipótese da Helena? E por que você conhece o Cine Santa Teresa, né? Não conheço. Eu já passei na porta, mas eu nunca entrei. Por quê? Porque eu não me reconheço naquilo que é apresentado lá, né? Na oferta cultural lá, eu não me reconheço. Lá tem muita mostra
de filme iraniano. Aí o Alisson vai, que gosta de filme iraniano, que é chato, né? Tem muito filme japonês, a Helena vai, porque a Helena gosta, se a Helena conhecesse, claro, hipoteticamente falando, né? E por que você não gosta de filme iraniano? Ah, porque eu não me identifico, porque né, o idioma é estranho, né? Então, de vez em quando eu vejo filme de outros, aquele filme Parasita, por exemplo, que é um filme que ganhou o Oscar, né? Ganhou duplamente o Oscar, né? Melhor filme estrangeiro e melhor filme. E eu vi ele em São Paulo, foi a última viagem que eu fiz, foi em janeiro de 2020. A gente estava lá perto lá da, eu esqueci a avenida, aí nós entramos lá num cineclube. Aí a gente viu Parasita, aí eu estranhei de início aquele idioma, que é um idioma meio novo pra mim, né? Mas o filme é aquele filme que te pega, né? Um filme que mostra desigualdade, conflito entre classes. Então é um filme ótimo, super atual, né? Então a gente perguntou pros moradores e as pessoas disseram que gostam, consomem filme, gostam de filme, vão ao cinema, mas não vão no Cine Santa Teresa. Então onde está o problema? Está nas pessoas que moram do lado ou está no equipamento cultural? Aí nós vamos entrevistar os gestores desse equipamento cultural. Né? Assim, vocês conhecem o seu público? Né? Vocês estão interessados em conhecer o público que acessa o seu equipamento cultural? Aí as pessoas falam assim, estamos, mas a gente nunca fez pesquisa de público. Vocês estão interessados nos moradores do entorno desse equipamento cultural, né? Especialmente dessas duas vilas, né? Aí as pessoas falaram assim, estamos, mas a gente nunca acessou, nunca fez uma pesquisa para perguntar para os moradores o que eles gostariam de ver, de consumir, do ponto de vista cultural, né? Aí por último a gente perguntou assim para eles, vocês sabem que vocês estão subsidiando o consumo da classe média? Ou seja, quem pode pagar por filme, por acesso a esses bens culturais, exposição de artes plásticas, biblioteca, né? Olha a minha biblioteca aqui atrás, né? Vocês estão subsidiando a classe média, vocês não estão acessando as pessoas que não podem pagar por livro, né? Porque livro é caro. Acesso ao cinema do shopping é caro, você sabe, né? Acesso à exposição de artes plásticas também pode ser caro. E aí as pessoas se deram conta de que a política cultural de Belo Horizonte ela funciona para a classe média, média alta. Brasil. É curioso isso, né? E o mais curioso é que os próprios gestores são pessoas competentes, são pessoas formadas em artes, né? Fizeram um curso superior de belas artes, né? Aqui na UFMG, fizeram história, fizeram vários cursos. Essas pessoas não se deram conta de que elas estão subsidiando a classe média, média alta, né? Muitos desses gestores fazem isso por eles mesmos, professor. Mas aí é uma questão de ter uma... De buscar conhecer o público Oi? Vocês estão me escutando? Agora sim, fala mais próximo do microfone. Pode falar, João. Esse fone é novo. Então, professor, os dois lados, né? Falta de conhecer, talvez, o público. Eu já falei, eu sou formado em comunicação social, rádio e TV, trabalhei com muito pessoal que trabalha em MISC, cinema, artes, essas coisas. E é uma classe, não sei se tem alguém nessa área, que é muito ego. Muitas dessas pessoas fazem isso por eles mesmos, para preencher o ego deles. Não, mas aí eles são servidores públicos. Eles fazem isso, eles querem imputar, falar, cultura é isso, cultura é você ser cult, você ler um livro, é você ver um filme francês, cultura é isso. E não é bem assim, às vezes você tá lá querendo levar cultura para a favela e não conhece. Não é porque é da favela que é ruim. É funk, beleza, cultura ali local, o pessoal gosta disso, mas a cultura local não é melhor nem pior. Não, funk não é uma cultura local, funk é consumido por todas as classes, né? É consumido por todas as classes, mas você entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Não, entendi, uma concepção muito restrita, né? Você tem razão, Então você vai para uma comunidade e você quer levar uma cultura da elite para aquela comunidade, né? Uma cultura do que quem consome é o branco, o nível superior e tal. Né? Não, você tem que escutar Caetano Veloso, isso que é cultura. Pô, vai falar isso para um cara lá da favela? Não vai. Um ou outro pode. Então, existem maneiras de você levar a cultura para essa sociedade que não seja você. Porque, na verdade, essa pessoa que está fazendo isso por ela. É o gosto dela, não é o gosto. Entendeu? Vi isso muitas vezes na época de comunicação. Porque é uma classe de
comunicador é totalmente estereotipado. Elitizada, muito elitizada, né? Não, é um totalmente estereotipado. Você tem que ser cult, gostar de Caetano Veloso, e não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, muitas pessoas estão ali fazendo isso por elas, não é nem por. É o branco, elite, que quer levar a cultura dele lá para a comunidade e não conhece a comunidade. Então, eu acho que o problema, como você falou, não está na comunidade, talvez está na forma como eles querem levar a cultura para ali. Talvez não seja essa a melhor maneira, mais ou menos isso. Sim, isso que o João está chamando a atenção é importante, né? Que é essa concepção restrita de consumo cultural, né? Que os gestores têm, né? A gente tem que pensar também que Belo Horizonte é uma cidade que é conhecida, né? Pelo menos era antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia as cidades, a vida cultural ficou morta, né? Todo mundo ficou consumindo Netflix, né? A rainha da cultura é a Netflix. Mas a gente tem que quando a gente lê sobre a política cultural de Belo Horizonte, a gente identifica na literatura que Belo Horizonte se intitula como uma cidade cultural. O que significa isso em termos práticos? Né? Em termos práticos, Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, o governo do Estado, eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? É literatura mesmo. Então, investe muito em festivais. Então, você tem o FID, Festival Internacional de Dança, o FIT, Festival Internacional de Teatro, o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. Você tem equipamentos culturais nas regionais, em todas as regionais de Belo Horizonte, né? Você tem Festival Internacional de várias coisas, de arte negra, o FAN, Festival Internacional de Arte Negra. Então, Belo Horizonte, como é uma cidade que é diferente das cidades, né, litorâneas, diferente do Rio, diferente de São Paulo, ela tem essa, vamos dizer assim, ela criou essa identidade, né, através de políticas públicas, de ser uma cidade cultural. Né? E aí a pergunta que você tem que fazer é qual o acesso que a população tem a essa oferta de bens culturais? Né? Então essa é a pergunta. Vamos dizer assim, uma pergunta sociológica, né? Quão hermético, né? Agora, a questão que a Helena e o João trouxeram, né? Quão hermético, restrito é a concepção, né, de bem cultural, de arte, né? Em que medida, ou você pode fazer outra pergunta, né? Essa oferta de bens culturais, ela é democrática? E aí democrática pode ser no sentido de ofertar o que as pessoas consomem, igual a Helena chamou atenção, né? Igual o João chamou atenção, ou aumentar o público, né? Então, como que se aumenta o público de um equipamento cultural? Então, essa é uma pergunta fácil de fazer e difícil de você traduzir em política pública, né? Porque política pública não é algo, né? Política pública não é simples, não é como política pública cultural, né? Não é como você dá vale gás, por exemplo. Vale gás você faz um cadastro e dá o vale, não é isso? Né? Ou qualquer outro benefício social, né? A política cultural, o acesso que a população tem, existem muitas barreiras, né? Existe muito distanciamento entre quem produz e quem oferta, né? Através dos equipamentos culturais, públicos ou privados. A gente pode pensar o CCBB, por exemplo, né? E o consumidor, né, que somos nós, que é todo mundo, né? Especialmente as pessoas que estão fora desse consumo que o João chamou a atenção, desse consumo elitizado. Né? Então, a gente perguntou, é muito bom fazer pesquisa porque você coloca a pessoa contra o corner, né? Contra a parede. Né? Então, a gente perguntou assim, qual que é o perfil do público do zoológico de Belo Horizonte? Né? O zoológico é um equipamento público, não é isso? É gerido pela Prefeitura de Belo Horizonte, pela Secretaria Municipal de Parques, né? Fundação Zoobotânica. Aí a gestora do Cine Santa Teresa, né? Eu não sei, eu não conheço, né? Aí existe pesquisa de perfil de público do zoológico. Então, o público do zoológico é um público de classe D e classe C. Né? O público do Cine Santa Teresa é um perfil de classe A e B. Aí a gente perguntou para eles, você sabe se o zoológico é gratuito, igual o Cine Santa Teresa? Não, o zoológico cobra. E o zoológico cobra caro, né? Então, por cabeça, o zoológico cobra por cabeça e é caro, não é barato. Especialmente para uma família que a renda
o padrão da renda em salário mínimo. Então, uma visita ao zoológico não é barato, não é trivial. Né? Se você entrar de carro, então você paga mais uma taxa. Você paga por cabeça e paga pelo veículo. Então a Prefeitura de Belo Horizonte ela cobra das pessoas da classe D, da classe C, que querem acessar o zoológico, que é um equipamento cultural também. Né? Você tem bicho lá, os bichos em depressão. Né? Toda vez que eu vou no zoológico eu entro em depressão também, fico com dó. Né? Os bichos querem se matar, tal, aquela puta merda, vou passar o resto da vida aqui, né? O resto da vida em quarentena, tipo a gente viveu, né? Em quarentena, preso. Mas lá tem informação sobre o ambiente, tem informação sobre os ecossistemas, sobre etc. Né? Sobre a reprodução dos animais, né? Em cativeiro, e etc. Então é isso que é a política da Prefeitura de Belo Horizonte, ela pode ser, claro, é muito mais complexo do que isso, né? Mas é uma síntese, né? Você cobra da classe D e C valor alto, né, não é barato, e você subsidia o consumo da classe média, média alta. Né? Então, quando você pergunta isso para os gestores, eles ficam espantados. Né? Como o João disse, eles não são capazes de fazer uma autocrítica. Né? Você precisa fazer pesquisa e precisa apresentar essa pesquisa para os gestores, e não mudou. Depois que a gente apresentou os resultados, a política não mudou. Você continua cobrando caro, o zoológico continua com uma política de gratuidade. O certo seria se a prefeitura cobrasse do Cine Santa Teresa, da classe média, e diminuísse ou isentasse a população de acessar esse equipamento cultural. Né? Então, essa discussão sobre turismo urbano, ela tem duas chaves. Né? A primeira chave, valorizar a cidade. Né? Então, a oferta da paisagem urbana, a oferta dos equipamentos públicos e privados, a oferta de bens culturais na cidade é muito rica, é muito sofisticada, é muito heterogênea. Então a cidade passa a ser valorizada. A cidade não é mais aquele lugar que as pessoas fogem, não é isso? Ah não, férias para mim é praia, né? Conhecer praia, cachoeira, lugar paradisíaco, né? É um lugar, fugir da cidade. A cidade é suja, a cidade é feia, a cidade tem pobre, a cidade tem miséria, tem mendigo, a cidade tem barulho. Ou seja, a concepção convencional de turismo, os turistas fogem da cidade. Nessa concepção do turismo urbano, é no sentido de valorizar a riqueza cultural, a riqueza de grupos sociais, né? A diversidade social, a diversidade cultural da cidade. Né? Então, a cidade ela atrai o morador, né? Mas ela não só tem que atrair, mas ela tem que criar, ela tem que possibilitar que esse morador se aproprie dos seus espaços. Né? E ao mesmo tempo ela atrai o turista. Né? Então o turista e o morador, dentro dessa política pública, eles são idênticos, né? São usuários da cidade. Então não há mais uma distinção entre o morador e o turista. Ambos, né, a literatura cria um conceito que engole, que desaparece a fronteira entre o turista e o morador. Ambos querem se apropriar desses espaços da cidade, querem se apropriar desses equipamentos culturais da cidade. Né? Então, quando eu fui na Paulista, por exemplo, eu fui como turista. Né? Foi a última viagem que eu fiz em 2020, janeiro de 2020. Então, na Paulista tem um monte de equipamento cultural. Tem o MASP, né? Eu levei meu filho, não, quero ir pra praia, né? São Paulo é igual Belo Horizonte. Eu dei um cocão nele e falei assim, deixa de ser ignorante, né? Sua besta quadrada. Aí, ao longo da viagem, ele descobriu que São Paulo é muito mais interessante de Belo Horizonte, muito diferente de Belo Horizonte, né? Ele só precisou de um empurrão, no caso um cocão, né? Aí a gente foi no MASP, foi na Pinacoteca, foi um monte de lugar, né? Na Paulista e tal. Então, é por isso que em São Paulo eles têm essa política, né? A Larissa, que é paulista, torce pro Palmeiras, né? Torce pro Corinthians. Eu sou flamenguista. Foi mal. Foi mal. Flamenguista é fanático, você sabe, né, gente? Inclusive meu filho é flamenguista, né? Eu tenho uma tristeza, né, enorme. O Galo ganhou tudo esse ano, né? Só o Palmeiras que ganhou também, e o meu filho é flamenguista. Mas tudo bem, isso é outra história. Então,
lá em São Paulo eles têm a política de fazer a Paulista fechada, né, no final de semana, para que a população se aproprie daquele corredor. O que é a Paulista dia de semana? Hein, gente? Quem já foi na Avenida Paulista, o que é a Paulista de segunda a sexta? Numa palavra, hein, gente? Numa palavra, o que é? Trabalho. O tempo todo as pessoas estão em deslocamento para trabalhar, né? É isso, a Paulista é trabalho. E aí, por que você acha que a prefeitura fecha a Paulista? Qual que é o objetivo, né, dessa suspensão do trabalho? Transformou um espaço de carro, um espaço de trânsito e de trabalho, num espaço cultural. Pode falar, Larissa. A Larissa caiu. Ah, voltou. Você está sem som. Voltei. Eu Agora, quero enxergar aquele espaço diferente. Porque a gente só entende ali como uma pista. Tipo, a Paulista como uma pista. É tanto que essa coisa do MASP e tudo mais, assim, a gente só passa na frente como mais uma coisa que, não tanto o MASP, mas, por exemplo, na frente do MASP tem um parque tem. que pertenceu a não sei quem lá da realeza. E tem várias casas também bem conhecidas de pessoas que antigamente eram grandes pessoas aqui de São Paulo, né? Grandes personalidades. E são abandonadas, assim. Então, a gente, quando tem esse Domingo da Paulista, que é fechada, e tem a possibilidade de andar, de conhecer com mais calma. Tem muito walking tour também gratuito para você ir aprendendo. Então, é sobre isso. Então, a gente pode pensar que essa discussão do turismo urbano, né, que os textos trazem para a gente, especialmente os textos da USP, do pessoal de São Paulo, estão focados nessa questão da desaparecer essa dicotomia morador-turista, desaparece. Ambos querem a mesma coisa, querem se apropriar desses espaços, né? Essa é uma chave. A outra chave é a valorização do espaço urbano, né? E a terceira chave, que é a democratização desses espaços. Né? Então, por que que o público do CCBB, que é um equipamento privado, né, assim, pertence ao Banco do Brasil, tem muitas, tem um calendário, né, de exposições gratuitas, né, tem vários, tem uma diversidade muito grande de ofertas de bens culturais lá. Por que que lá só é apropriado pela classe alta, né, pela elite, igual vocês estavam chamando atenção, né? E como democratizar, né? Como fazer, como tornar um espaço público, né? Vamos pensar o Cine Santa Teresa, ou a Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes, né? Ou o próprio Palácio das Artes, mas o Palácio das Artes cobra, né? Quando você vai, apresentação musical, etc. Né? Vamos pensar num exemplo, uma dicotomia, né? A música erudita, por exemplo, né? A música... Como tornar acessível, como democratizar esses espaços que são elitizados, né? Que é o que o João chamou a atenção, né? É possível isso? Né? Então, o sentido da discussão do turismo urbano é isso, é focar deslocar do mercado para a política pública, deslocar do turista para o morador e focar na cidade. Focar no sentido de que a cidade, a população não só de Belo Horizonte, mas a população da região metropolitana, né? Belo Horizonte tem 34 cidades na região metropolitana, né? A região metropolitana de Belo Horizonte tem mais de 5 milhões de usuários da cidade, né? De moradores. Então, como tornar acessível, uma vez que não tem barreira financeira, né? Uma vez que esses equipamentos culturais não cobram uma parte deles, né? Então, como tornar atraente, como atrair esse público, né? Então, essa é uma questão complexa, né, que não é trivial. Deixa eu abrir aqui a aula para a gente ir passando aqui os slides. E, gente, se vocês quiserem trazer algum exemplo, alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade.
Pode falar. No segundo texto, o turismo urbano como um palco, está escrito assim, palco de experiências. Essa ideia de experiências é o que você estava falando até agora, da pessoa ter uma visão diferente em relação ao espaço, tipo, ter esse acesso, às vezes, de uma cultura, de uma classe que ele não pertence, um exemplo, esse tipo de coisa, ou não? É no sentido de se apropriar, né? No sentido de você ter referências, experiências. Eu estou abrindo aqui, só um minutinho. Eu não estou escutando. É porque eu estava mutado, eu me mutei. Porque às vezes tem o barulho, né? Então é no sentido de que o morador da cidade, ele precisa ter experiências e precisa se apropriar desses espaços, né? O espaço, a Praça da Liberdade, o Cine Santa Teresa, a Pampulha, os equipamentos culturais que tem na Pampulha, né? Porque o que adianta você tornar a Pampulha patrimônio da humanidade, não é isso? A Unesco, ela concedeu um título, né? Ela reconheceu, na verdade, é todo um estudo técnico, né? De urbanistas, arquitetos, historiadores, e etc., para eleger a Pampulha como um patrimônio da humanidade, né? Aí a Pampulha recebe esse título, e o que isso significa para a população de Belo Horizonte, né? Em que medida que a população se apropria desse equipamento cultural, desse patrimônio da humanidade e dos equipamentos culturais que estão na Pampulha, né? Então, o que tem na Pampulha, né? Assim, quais equipamentos culturais tem na Pampulha e quem que se apropria desses equipamentos culturais, né? Então, qual é o sentido de você ter um patrimônio da humanidade se a própria população de Belo Horizonte e da região metropolitana, né, que a gente tem que pensar que essa discussão do turismo urbano é para atrair o morador, não só o morador de Belo Horizonte, não só o morador da capital, né, de São Paulo, de BH e etc. Porque essas cidades concentram, né, equipamentos culturais, bens culturais, né? Então atrair o morador da região metropolitana também, né? A democratização passa por isso, por aumentar o público, né? Esse item 4 aqui que vocês estão vendo aqui, ó, uma mistura, né? A mistura social, né? Uma heterogeneidade do público, alargar o público, ampliar o público, né? Por que não tem pessoas negras? Por que não tem pessoas que moram fora vamos pensar no CCBB, por exemplo, né? Que é o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Praça da Liberdade, né? Por que quando a gente faz pesquisa de perfil no CCBB, né, nas exposições que são apresentadas lá, por que não tem morador de Venda Nova, do Barreiro, né, ou de Ribeirão das Neves, etc. Né? Por que não tem pessoas negras que estão consumindo aquela exposição? Né? O que está sendo ofertado lá? Né? Então, essa discussão do turismo urbano é no sentido de provocar a política pública, né? De colocar um problema para a política pública e um problema para os gestores dos equipamentos culturais. Né? Vocês lembram daquela música do Titãs? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte. Né? Então, você aumenta o acesso da população ao ensino superior, né? Você faz cota através do acesso ao ensino público, né? As pessoas que estudaram em escola pública passam a ter, recebem um impulso para entrar na universidade pública, da UFMG, você cria benefícios sociais, né? Você cria benefícios de acesso ao transporte público, mas as pessoas não querem só trabalhar, só se deslocar na cidade, as pessoas querem se apropriar da riqueza cultural, né? Da beleza, da arte, né? Que a cidade oferece. Então uma cidade como Belo Horizonte é uma cidade muito rica, né? E que isso não existe em Ribeirão das Neves, né? A riqueza cultural, a beleza, né, arquitetônica, a beleza da paisagem urbana, a beleza da arte que é ofertada em Belo Horizonte não está disponível para a população que mora em Vespasiano. Né? Eu estou falando aqui das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Que mora em Ribeirão das Neves, que mora em Vespasiano, que mora em Santa Luzia, quem mora em Betim, quem mora em Contagem. Então, a política pública municipal e estadual,
né, a política pública de cultura, ela tem que facilitar, ela tem que atrair esses moradores para se apropriarem, né, da riqueza artística, cultural, né, musical, né, de artes plásticas, de quadrinhos, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o Festival Internacional de Quadrinhos acontece na Serraria Souza Pinto. Vocês já foram lá? Alguém aqui já foi? Hein? Tirando o Alisson, que é um cidadão do mundo, que não conta, né? Que vai em Viena, que vai em Londres, vai em Nova York, igual o João estava falando, né? Tirando o Alisson, alguém aqui já foi no Festival Internacional de Quadrinhos, no FIC? Hein, gente? Tiffany, vocês podem falar, viu, gente? O pessoal, a Lisle, a Laiane, o Marcos Felício, né? A Helena, né? A Luciana. Então essa questão do turismo urbano, ela vai além do turismo. Né? Vocês estão vendo que é uma questão complexa, que tem a ver com o consumo cultural do morador da cidade. Né? A Laiane falou que nunca foi. Você já ouviu falar no Cine Santa Teresa? Quem já ouviu falar aqui do Cine Santa Teresa? O Alisson, quem mais? O Alisson não conta, né, gente? O Alisson vai em Viena, vai em Nova York, vai em Dubai, então... Agora... Você naquele cine popular ali, perto da Praça da Liberdade. Ali. Eu não lembro o nome, mas é pago, né? Acho que você está falando do Belas Artes, né? Do Cine Belas Artes? Lá é pago, né? Lá pertence ao DCE da UFMG. Mas é cobrado, né? É pago. Então... É simbólico, né? R$5, alguma coisa assim, não é isso? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Sim, se você toma que a população brasileira que trabalha, né, seja no trabalho formal ou informal, que a renda é baseada no salário mínimo, não é acessível. E tem deslocamento também, né? Eu não sei quanto é que custa, mas eu acho que é mais barato que o cinema. É mais barato que o cinema de shopping, Porque Belo Horizonte, não só Belo Horizonte, mas as cidades do Brasil, de uma forma geral, o cinema de rua morreu, né? Você vai em São Paulo, por exemplo, morreu. Está morrendo o cinema de rua, né? Então você tem cinema de shopping. O cinema de shopping é muito caro, né? Um ingresso é R$30, né? Dependendo da sala e do dia da semana, é R$40. Então é inviável para a população. Mas, professor, mas sabe o que eu acho? Que assim, pelo menos é uma visão minha, é muito difícil a pessoa sair de casa para assistir uma coisa que está disponível para ela de um modo mais fácil. A tecnologia, por exemplo. E aí, o que eu percebo? O cinema, além desses cinemas de shopping, que vai dar estreias de filmes que o pessoal está esperando muito, tem outro cinema, eu esqueci o nome, mas ele é mais ou menos igual a esse Belas Artes de vocês. O Cineclube, é tipo Cineclube, né? Ele passa filmes antigos. Sim. Filmes antigos, tipo, você assiste, sei lá, na internet, nem precisa pagar nem nada. Mas a experiência é outra, hein? Você não pode comparar a experiência de ver um filme no celular ou em casa. Toda vez que eu vejo o filme em casa, o meu filho grita, porque ele joga, então é uma perturbação, né? Não, sim, então, a experiência de ir ao cinema é muito diferente, né? Não, sim, só que, assim, é lógico que eu prefiro também mil vezes o cinema, a poltrona, tudo mais. Mas eu não sei, mas muita gente aderiu, e eu acho que até por outros pontos também, por exemplo, igual você falou. Beleza, até igual aqui, eu moro na grande São Paulo. Então, para eu poder ir nesse cine que você comentou, eu tenho que pagar o transporte para ir lá. É longe, né? Toma tempo, né? Exatamente. Então, assim, não é uma coisa, dependendo do transtorno que eu vou ter para chegar lá para assistir um filme antigo ainda, eu vou pensar duas vezes, entendeu? Acho que é isso que também coloca como um ponto, assim. As pessoas às vezes aderir a assistir, porque igual aqui, perto de casa, tem um shopping que abriu. E shopping é o que não falta aqui em São Paulo. Tem shopping em todo canto. Até a esquina tem shopping. Na verdade, o shopping virou o espaço público que as pessoas consomem e circulam, né? Isso. Em Osasco, que é onde eu trabalho, tem 5 shoppings numa cidade só. Então, assim, por falta de shopping, cada um tem um cinema. Então, há uma competição muito grande. Então, você encontra cinema de terça-feira, por exemplo, por R$10 para todo mundo. Terça é o dia da promoção, Então, você vai lá assistir um filme de estreia. Lógico, você quer assistir um Homem-Aranha, por exemplo, teve gente que pagou por 50 conto no ingresso. Mas, teve gente que aguardou e vai pagar 10 conto. Eu vejo pirata mesmo.
Você tem a opção de ver na internet, de graça, Pagar R$ 40, É. não dá, não. Claro, Tem muito, Faz a pipoca. tem muito streaming piratão que você vê as coisas de graça, né? Claro. Então, isso que você está chamando atenção é importante, sim, né? Que o tempo das pessoas é valioso. Ainda mais que as pessoas trabalham o tempo todo, né? Então, essa discussão sobre turismo urbano é uma questão muito complexa, porque ela coloca em xeque, né, o que é feito pela política pública de cultura. Tem sentido ter uma política pública de cultura se você está ofertando bens culturais para quem já tem acesso? Né? Qual que é o sentido? Então, ou, por exemplo, então a prefeitura deveria gastar o seu recurso só em show de Marília Mendonça, né, de música popular, igual o João falou, né? Só em show de músicas que as pessoas já consomem, ou seja, não tem uma... O sentido da política pública também não é abrir a cabeça das pessoas, ou seja, não é parar de dar o que as pessoas já consomem só, né? Então, o que eu quero? Eu quero ouvir música, eu quero ouvir as mesmas músicas que eu vejo, que eu ouço no celular. Então, o sentido de ter uma política pública de cultura não é ampliar o consumo cultural das pessoas, não é ampliar o público. Né? Então, então tudo bem, você já ouve música sertaneja a rodo. Então, e se a gente apresentasse agora música, sei lá, qualquer outro tipo de música, né? Música erudita, por exemplo, né? Ouvir as baquianas, né? Do Vila Lobos, a baquiana número 4 e número 5, que são as mais famosas, né? E que é bonito pra caramba, que é absurdamente tocante, emocionante, né? Então, o sentido da política pública é financiar o acesso do ingresso, que é muito caro, ao filme do Homem-Aranha. Mas todo mundo quer ver o filme do Homem-Aranha? Você está entendendo? Então, agora, aí ao mesmo tempo a política pública oferta o Cine Santa Teresa, mas a população não acessa, a população não tem interesse. Então, parece um beco sem saída da política pública cultural, né? Pode falar. Você quer falar, João? Eu ia falar que falta, não é só oferecer, né? Ó, tá aqui e tal, venham, na hora que você quiser, não é só isso, falta o outro lado, você tem que ter interesse do outro lado. Mas tem que ter marketing também, você tem que chamar atenção, né? Tem que ter abordagem. Eu tenho certeza se esse cine aí do Santa Teresa chegar lá um dia e falar assim, pessoal, nós vamos fazer uma sessão aqui infantil para o pessoal da comunidade do Homem-Aranha. Eu tenho certeza que lá. Os filmes da Disney são muito... As crianças gostam muito, né? Não, então você muda a abordagem e traz esse público para lá, porque você está oferecendo uma coisa que desperta um certo interesse e é uma coisa bacana e tal, né? De um nível legal. Então, assim, você tem que... Não é só assim, ó, tá aqui, tá aberto aqui, ó, vem aqui a hora que você quiser. Aqui, entra quem quer, né? Não é assim que funciona. Tem interesse do outro lado também. Tem que ter interesse. As pessoas... é muito diferente a cultura da comunidade, vamos dizer assim, né? É diferente. É diferente, não é pior, não é ruim nem melhor. Né? Não, mas não existe... Então tem que abordar diferente. Não, você tem razão, né? A forma como você vai abordar esse público para atrair esse público é diferente. Não adianta você falar, tá aqui aberto, ó, tem aqui um livro aqui como é que chama aquela escritora lá? Famosa da primeira? Clarice Lispector. Desculpa, vai pra mim uma merda. Então, assim, como é que você vai falar para esse pessoal? Vem aqui ler aqui, ó. Clarice Lispector, a Moreninha, você vai ler, gente. Ou Guimarães Rosa, né? Alguém já leu Grandes Sertões Veredas? Chato pra cacete. Não, mas é sofisticado, é muito rico. Guimarães Rosa ele está dialogando com toda a tradição brasileira sobre sertões, por exemplo. Está dialogando com o Euclides da Cunha, com o Graciliano Ramos. É outra cultura. A maneira que você vai abordar é diferente. Pode falar, Larissa. Hein, gente? Então, é um tema espinhoso, porque... qual que é o sentido, né? Vamos fazer a pergunta aqui para vocês, né? Helena, vamos imaginar que a Helena aqui é secretária municipal de cultura de Belo Horizonte, é um cargo importante. O que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro e vai fazer só show popular? Você vai dar para as pessoas só o que as pessoas já consomem? Né? Show com... o problema é que eu sou muito metido à besta, né? Porque eu não conheço os cantores sertanejo universitário, essas coisas.
Você vai gastar o dinheiro público só no que as pessoas já têm, já consomem? Ou seja, a política pública não tem um sentido também de ampliar e quebrar preconceito, né? O sentido da política pública é quebrar preconceito também, é mostrar o Villa-Lobos, mostrar que a música erudita, ela fala sobre o Brasil, ela fala sobre a cultura brasileira também, né? Claro que a música erudita, ela pode ser monótona, pode ser chata, claro, né? Mas ela também pode ser instigante, pode ser bonita, pode ser emocionante, né? Ela pode ser um monte de coisa. Essa oposição, essa dicotomia erudito-popular, popular no sentido de pop, né? As pessoas ouvem a mesma coisa. A pessoa da classe média ouve Beyoncé. A pessoa que mora na favela ouve Beyoncé. Ouve MC Kevin. MC Kevin é aquele que morreu, né? Eu não sei. Então, na verdade, o consumo popular ele está disseminado em todas as classes sociais. Não existe mais, hein, João? Não existe mais essa dicotomia entre o que se consome na favela e o que se consome no asfalto. Não existe mais. As pessoas consomem as mesmas músicas, que são músicas pop, né? O que a indústria cultural chama de pop, né? Gente, agora falta 5 minutos para encerrar a chamada, então nós vamos fazer uma pausa agora, né? Deixa eu só ver o horário que volta aqui a próxima aula. A gente vai fazer uma pausa agora, e aí a gente volta 9h10, tá bom? 9h10 a sala vai estar aberta, para a gente retomar essa discussão, ok? Então até lá, vocês vão ler os textos, tá bom? Ler a aula rapidinho, e a gente volta para a discussão. Então, até mais, gente. Daqui a pouco, 9h10 a sala está aberta.